Tem muita coisa importante. E uma dessas coisas que são importantes são os arquivos. Bem, todo mundo sabe o que é um arquivo. A gente já editou um documento e salvou ele num arquivo. Já assistiu a um vídeo no computador e ele estava num arquivo. E também já emprestou um pendrive para alguém copiar aquele monte de fotos, todas elas em arquivos. Então, um arquivo é aquela coisa que você usa para guardar alguma coisa. Na prática, todo arquivo tem um nome e está guardado em algum lugar. E uma característica importante dele é que ele é persistente. A gente chama de persistente quando alguma coisa sobrevive ao processo que criou. Uma variável não é persistente. Quem cria a variável é o programa e a variável não sobrevive ao fim do programa. Mas os dados gravados em um arquivo sobrevivem. E os arquivos sobrevivem no que a gente chama de memória secundária, que é o nosso caso de pendrives, cartões de memória ou HDs. E além da persistência, um arquivo tem nome, como relatório TXT, e permissões, como ser visível ou não, ou dar autorização para abrir ou não. Então, quem nunca tirou uma foto? A gente tira a foto e salva ela num arquivo JPG, por exemplo. Para ver essa foto no computador, a gente clica no ícone e um programa mostra a foto para a gente na tela. Mas você já tentou abrir um arquivo e o sistema reclamou que não sabia como abrir? Bem, para recuperar os dados que estão num arquivo, a gente tem que ter um programa para interpretar o que tem lá dentro e depois mostrar para a gente. E sabe por que isso? Porque no arquivo só tem bytes. E para saber que informação que está lá dentro, tem que ter um programa para interpretar. É assim que a gente consegue ver a foto que está no arquivo. Ou então abrir um documento para poder editar. Tudo depende de saber o que tem lá dentro para recuperar a informação direitinho. E qual é a nossa visão sobre arquivos? Um arquivo é um fluxo de bytes. Isso quer dizer, um arquivo é uma sequência de bytes que está armazenada em memória secundária. E a gente vai ver os arquivos olhando diretamente para dentro dos bytes. Então, a gente quer entender o arquivo no nível mais lá embaixo. A gente vai querer ver como faz o acesso ao arquivo, como a gente pega os bytes do arquivo e como transfere para a memória. Ou então, como a gente cria um arquivo para depois colocar informações lá dentro. Claro, vai ser muito mais simples do que abrir um JPEG e entender a foto que está lá dentro. Mas a gente tem que começar do básico, certo? E não é só isso. Nossa visão sobre arquivos não é ler tudo para a memória principal e trabalhar só na memória. A ideia é pegar do arquivo só aquilo que interessa, mantendo o mínimo da memória principal. Um Photoshop, por exemplo, abre uma foto, a gente edita, melhora a cor, apaga as rugas e depois grava tudo de volta. Um banco de dados, por outro lado, pensa na situação de atualizar o telefone de um usuário. Não vai carregar todos os usuários para a memória, alterar um único telefone e depois gravar tudo de volta. Ele vai mexer só na parte que interessa. Então, é nessa linha do banco de dados que a gente quer trabalhar. Se a gente precisar mexer numa informação do arquivo, a gente vai ler só a parte que interessa e gravar só a porção que foi modificada. E é isso que é importante a gente ter claro na cabeça. Essa é a ideia de manipulação de arquivos. Os dados ficam na memória secundária e a gente vai pegando aos poucos, usando só o que interessa. Se precisar, atualiza só uma porção do arquivo de volta. Nada de ler tudo para a memória e salvar tudo de volta depois. E tudo isso num nível bem básico, lendo bytes e gravando bytes. É isso.